Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Você já está preparado para o início do ano letivo? Se você diz que sim, primeiramente vamos rever algumas coisas que você já estudou para trás. E aí, o nosso tema de hoje é industrialização, urbanização e migrações. Lembrando que há uma relação muito grande em cada um desses elementos. Então acompanha comigo a partir de agora. Olha só, a relação entre industrialização, urbanização e migrações encontra-se no fato de que é o processo industrial que dinamiza, então presta bem atenção nisso, a indústria desses três componentes é a que cria as condições para tudo fazer uma reviravolta, dinamizar, fazer crescer, aumentar, fazer com que o comércio, que as pessoas se movimentem, as moradias, as ruas, tudo. A indústria é um agente primordial para que um lugar ele cresça rapidamente. Inclusive, se a gente imaginasse que repentinamente o estado do Acre começasse a fortalecer o seu setor industrial, com certeza a nossa população passaria de 1 milhão rapidamente e não dependeria apenas do crescimento vegetativo da população. Só para abrir um parênteses para você entender. Então, voltando aí, encontra-se no setor de processo industrial que dinamiza as sociedades e atua no sentido de modernizá-las, embora esse não seja o único, preste bem atenção, isso não é o único fator responsável por isso. Assim, amplia-se os chamados fatores atrativos das cidades, ou seja, um conjunto de características do meio urbano que atrai os migrantes advindos do campo. Então nós temos uma figura aí ilustrando uma paisagem que ela tem uma composição com indústria, com residências, com prédios, Então esse é um tipo de paisagem bastante moderna, não é verdade? E aí nós temos uma relação bem básica que você estuda isso desde pequeno, né, na escola, mas claro que esse conceito ele já está antigo, né? Que o meio rural tornava o meio urbano dependente dele. Então tudo que o meio urbano precisava tinha que buscar no meio rural. Hoje é o meio urbano que subordina totalmente a zona rural. Essa é a nova tendência, né, que vem se configurando. Então olha só, além disso, entre os efeitos da industrialização na urbanização, temos a transformação do meio rural e, por extensão, dos fatores repulsivos. Lembrando que repulsivo é de expulsar, né? De sair. Por isso aí temos uma figura aí que mostra populações saindo do campo por vários fatores que fazem com que elas sejam repelidas da zona rural. Ou seja, os elementos do meio rural responsáveis por enviar de maneira relativamente forçada. Não é porque as pessoas, eu quero me ir embora para a cidade. Existem N fatores que levam as pessoas a irem para a cidade. E uma delas é principalmente a modernização do campo, que faz com que muitas delas deixem de ter seu emprego, que é a sua principal fonte de renda. Então, são forçadas a população rural para as cidades. Muito bem, nesse caso, podemos citar como um dos fatores a mecanização das atividades agrícolas. Então vocês imaginem que em tempos passados as áreas agrícolas precisavam de muita gente, tanto para mexer com o solo, como também para fazer o plantio, como para fazer a pulverização de veneno, para fazer a colheita, enfim. Toda a dinâmica do processo produtivo no campo dependia de muita mão de obra. Com o incremento de máquinas que substituem toda essa mão de obra, aí você se pergunta, e essas pessoas vão para onde? Se elas não têm mais a sua área rural, que elas tiveram que vender para os grandes proprietários. Elas vão exatamente para a grande aglomeração que são as cidades. Servir de mão de obra em outras atividades que infelizmente vão de maneira desqualificada e, portanto, vão receber um valor muito inferior. Então, essa mecanização é intensificada pelas inovações técnicas produzidas pela industrialização, que começou lá no século
XVIII chegou no Brasil no século XX e seguiu a mesma lógica também de modernização do campo. Portanto, a industrialização intensifica a urbanização das cidades promovidas pela migração, que é o motivo do nosso estudo de hoje, no sentido de propiciar a formação do êxodo rural. Marquem essa palavra, êxodo rural, porque ela é importante para nosso entendimento de como é que as cidades cresceram, quem foi o promotor disso. A gente tem visto aí que é a própria industrialização e todo o processo de modernização da própria mecanização no campo. É toda uma dinâmica que está totalmente associada uma da outra. Então, a formação do êxodo rural, que nada mais é do que a migração em massa da população do campo para as cidades, além de atrair essas migrações justamente para as áreas mais industrializadas. Ninguém não vai migrar para a parte das cidades que não tem indústria. Lembrando que a parte do Brasil que mais atraiu populações de todo lugar foi o Sudeste, exatamente porque é o maior polo industrial do país, o coração da industrialização, e, portanto, as migrações, a maioria delas durante décadas, fluíram para a região Sudeste. Então, elas são motivo de atrair pessoas do campo para a cidade. Vale lembrar que não é só as atividades industriais em si que geram a maior atratividade, mas também a dinâmica econômica por ela produzida, que provoca o surgimento de maiores oportunidades, entre aspas, né? Não quer dizer que por ter maiores oportunidades significa dizer que todo mundo vai ter essas oportunidades em suas mãos para ganhar dinheiro. Mas ela abre maiores oportunidades em outros ramos da economia, principalmente no setor terciário, representado pelo comércio e os outros serviços, né? Então, para dar um exemplo aí, temos a construção civil, que pertence ao setor terciário, temos o comércio informal, e aí tem uma ilustração do comércio informal, os camelões no centro da nossa cidade, e o comércio formal, né? Qualquer uma loja que você entrar, que ela tenha o seu CNPJ, tenha o seu direito de trabalhar pagando todos os tributos para o município, então esse é o chamado comércio formal. E geralmente os dois divergem bastante, tem uma luta travada entre os dois porque é uma reclamação. A gente paga tudo de imposto para estar funcionando e os camelôs que estão aí pela rua, na frente da minha loja, não pagam nada de tributos. Então, geralmente tem esse atrito e cobrança do poder público para que remova. Por isso que geralmente você vê na televisão, em alguns momentos que aparecem polícia e tudo mais para poder retirar trabalhadores que estão nas ruas, porque tem essa dualidade das duas partes. Mas o fato é que todos precisam de trabalho e precisam ganhar seu pão de cada dia. Mas tem esse conflito das partes. Então, no caso da industrialização e urbanização do Brasil, podemos perceber que as áreas que historicamente mais se industrializaram são aquelas que mais concentraram um grande contingente populacional. E assim, encontram-se mais urbanizadas. As regiões Sudeste e Sul, principalmente as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, formam as maiores aglomerações urbanas do país, uma vez que essas áreas detêm a maior porção do parque industrial, mesmo com a tendência atual de dispersão de boa parte da população da produção fabril para o interior do território brasileiro. Ou seja, aí já é uma desconcentração industrial, já está deixando de ser uma concentração industrial na região Sudeste para desconcentração industrial. É um processo que estamos passando por ele. E por isso vemos muitas cidades do interior de São Paulo, ou até mesmo de outras regiões do Brasil, que as cidades do interior estão se tornando cidades médias muito importantes e que a economia tem impulsado fortemente. Então esse aí é um exemplo de que o setor industrial foi o motor para atrair boa parte da população para essas regiões aí, para essa região. E aí eu queria ilustrar com vocês nesse quadro, né, que está aí do lado, eu queria que você prestasse bem atenção. Bem ao centro nós temos o nome cidade
E nos dois cantos superiores, no lado esquerdo, eu tenho o nome campo, lado direito tem o campo. Na parte inferior também campo. A diferença estão nas setas. Presta bem no direcionamento das setas que vamos explicar. Duas delas estão direcionando do campo em direção para a cidade e duas delas estão saindo da cidade em direção do campo. Vamos então entender isso? Olha só. A primeira do seu canto esquerdo superior. Então o campo ele é responsável pela produção, produtos agrícolas e investimentos para a cidade. Então essa é um dos papéis que tem a zona rural. Então os produtos agrícolas e investimento. Que investimentos são esses? É exatamente você recompor o que você precisa de insumos, seja ele fertilizante, seja produtos de combate, os pesticidas. Então esse é o investimento que é feito na cidade, aquisição de mais material, ou até mesmo equipamento, máquina. E a outra seta no seu canto direito, lado inferior, que está direcionando a população para a cidade, que é o êxodo rural que nós estamos batendo nessa tecla. Então são as duas setas aí que estão no direcionamento para a cidade. Então a seta está com o seu direcionamento para aí. Agora vamos ver as setas que saem da cidade em direção ao campus. Vamos então, cidade para o lado teu superior, que diz que a produção de produtos industrializados e serviços diversos. Então eu tenho aí tudo que da zona rural precisa vir comprar na cidade, então a cidade vende para lá, seja maquinário, seja sabão, óleo, tudo. Então aí, além de serviços diversos, a contratação de pessoas que são especializadas em manobrar máquinas, etc. E a outra, que é direcionado para o teu canto esquerdo, no inferior, está dizendo que a cidade também leva para o campo investimentos e tecnologia, principalmente os drones, as máquinas, os equipamentos, tudo que possa tornar o setor agropecuário muito mais moderno. E aí, em resumo, os efeitos da industrialização na urbanização associado com a questão das migrações são intensificação do crescimento das cidades, concentração populacional, crescimento do setor terciário e a inversão da relação de subordinação entre campo e cidade. É o que eu disse para vocês. A cidade hoje subordina o campo. Antigamente era o campo que subordinava a cidade, que era a minoria. Hoje, os moradores da zona urbana são a maioria da população brasileira e também do mundo. Com isso, vamos para o nosso exercitando. Olha só a questão. A industrialização intensifica a urbanização das cidades, das sociedades, no sentido de propiciar a formação do êxodo rural, que é a migração em massa da população. Letra A, das pequenas propriedades para as grandes propriedades. Letra B, do meio rural para as cidades. Letra C, das grandes propriedades para as pequenas propriedades. Ou nenhuma está correta? Então, se você respondeu que a alternativa correta é a letra B, tá certo! É do meio rural para as cidades. Presta bem atenção na segunda questão. A urbanização é um processo espacial que resulta no crescimento da área urbana ocupada pelas cidades e pela população. No Brasil, esse fenômeno aconteceu de maneira muito intensa na segunda metade do século XX em razão do, letra A, êxodo rural, letra B, aumento da mineração, letra C, aumento da fronteira agrícola e letra D, crescimento do agronegócio. Fez a sua escolha? Se você disse que a certa é letra A, tá certo! Êxodo rural também. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la, basta ir na plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!